pessoal, estamos aqui novamente no nosso canal do YouTube. Para você que segue a gente, muito obrigada. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no link aqui abaixo. Esse é o canal da Eletro-Onco, mas aqui a gente traz várias novidades e hoje a gente está com a querida doutora, fisioterapeuta, Érica Valentim. Érica, muito obrigada por aceitar o nosso convite, vir conversar um pouquinho com a gente. Pessoal, a Érica, ela é fisioterapeuta pélvica, mestre em ciências médicas pela UERJ, fisioterapeuta do núcleo de disfunção miccional da UERJ. Ela atende no consultório, ministra cursos de biofeedback, eletromiografia, game terapia, avaliação pélvica. Olha, o currículo dela é muito extenso, muito bom. Então, assim, muito obrigada, Érica, por estar aqui para conversar com a gente. Oi, Ju. Oi, Laura. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada num canal tão importante como o de vocês. Nós que agradecemos, viu, Érica? Para nós é um prazer a sua presença aqui, né? É um trabalho que faz diferença aí na fisioterapia. E a gente veio hoje conversar um assunto para lá de picante, digamos assim, que são os eletrodos, né? Eletrodos de superfície, eletrodos intracavitários. A gente, né, pode usar, tem como opção nas disfunções miccionais. Por que eu falei que esse assunto é um assunto interessante? Porque a gente fala pouco dele. E a gente parte do princípio que são todos iguais e que eu posso usar qualquer um ou aquele que eu tenho ali, né, com maior facilidade. Mas não é bem assim, não é, Érica? Sim, não é bem assim. A gente está evoluindo como profissão, como especialista, e eu acho que a gente tem que evoluir nessas tecnologias também. Eu acho que a fisioterapia ainda é muito recente e novas tecnologias como eletrodos ainda estão chegando no Brasil. A gente passou um tempo com recursos limitados por causa da dificuldade mesmo do Brasil de apoiar as indústrias e as empresas que produzem. Então, hoje a gente consegue ter mais conhecimento específico sobre a própria eletroestimulação e a eletromiografia no contato dos eletrodos e também ter acesso a esses eletrodos, porque muito tempo a gente sabia que eles existiam, mas não tinha acesso. Era muito difícil você ter essa opção no Brasil, né? E quais são os eletrodos de superfície que a gente tem? Vamos começar por eles. Vamos lá. A gente tem aqueles pretinhos de silicone, que infelizmente eu não tenho nenhum aqui. Eu procurei a casa inteira, mas eu não achei nenhum aqui, está no consultório. Mas acho que esse todo mundo sabe. Os comuns, né? Que todo mundo sabe. Aqueles que outro dia a Laura falou que corta com tesoura, você compra até a metro e corta com tesoura. E a gente tem aqueles que são os mais comuns, que são excelentes, que permitem que você limpe, lave, higienize, reutilize e dura bastante tempo. Se você for cuidadoso com ele, ele vai durar bastante. Érica, mas você falou uma coisa importante, higienize. Como é que você indica essa higienização? Do eletrodo de silicone? Isso. Eu peço para a pessoa lavar com água e sabonete. Eu não peço para ficar passando álcool, porque passar álcool vai perder a condutibilidade dele mais rápido. Isso, olha, pessoal, é esse eletrodo aqui. Né? Então, realmente, né? Se a gente for observar ele de perto, se você tiver um ressecamento, você não vai poder usar, né? Guardar ele muito dobrado, às vezes ele vai fazer aquelas marcas, né, Érica? Sim, e se ele ficar fazendo aquela covinha aqui assim, a densidade da corrente também vai ficar alterada no paciente, porque vai concentrar tudo naquele bolinho de gel. Então, ele tem que estar o mais retinho possível, adequado ao tamanho do músculo que você vai utilizar. Esse que a Ju mostrou, ele pode ser recortado em vários pedaços até ficar pequenininho como esse daqui, ou um pouquinho maior do que esse daqui, que é muito pequenininho. Mas depende de onde você vai usar. O que está mais à esquerda do vídeo, a gente pode usar em músculos grandes, glúteos, quadríceps. Se vai colocar isso no rosto, no períneo, não tem menor condição. A gente tem que adequar. Eles são excelentes. Eles só diminuem um pouco a agilidade da colocação no caso das regiões pélvicas
e em alguns tecidos que estão mais, digamos assim, em recuperação, tipo cicatrizes recentes, cirurgias, porque eles são mais pesados. Então, eles podem incomodar por causa disso, mas eles são Mas eles excelentes. precisam que você fixe ele, né? E essa Sim, fixação, ela precisa ser correta, né? sim, e dependendo de onde você vai fixar, no caso dos pacientes oncológicos, você pode vir arrancando a pele da pessoa em seguida com aquele esparadrapo. Então, esse aqui a gente encontra esse problema com esses eletrodos. Esses eletrodos, dependendo da marca, você pode até tirar a camada superficial de pele, fazer um hematoma se você não tirar ele de forma adequada. Esse aqui é de uma marca que não gruda tanto, mas esses dias eu fiz um vídeo. Esse é autoadesivo, né, Érica? Esse é autoadesivo de eletrocardiograma. A gente utiliza muito para eletromiografia, mas ele também é muito bom para fazer eletroestimulação em face e em períneo, para músculos pequenos. A gente não vai usar isso aqui em músculo grande de jeito nenhum, porque é somente essa pecinha preta que é condutora. Então, ela vai causar um desconforto no paciente, tá? E que diferença que você vê, assim, da qualidade daquele eletrodo comum preto para esse aí? Qual que é a vantagem que você acha na prática clínica? Bom, esse de eletrocardiograma, ele não foi preparado para ser feito para eletroestimulação. Ele é uma adaptação por causa do condutor dele ser menor e a gente poder fixar ele em regiões como o rosto sem que o fio arranque o eletrodo do lugar ou senão você vai ter que quase mumificar o paciente com esparadrapo para fixar os eletrodos de silicone. E esses eletrodos que são de gel, mas que eles têm uma condução aqui, porque aqui tem um fio elétrico espalhado por esse campo do eletrodo, ele distribui a energia elétrica oferecida pela corrente que você está utilizando de forma mais uniforme. Esse daqui, ele até vai escapar a corrente elétrica da parte metálica para a parte em gel, mas não vai ser muita coisa. Essa parte aqui é um adesivo só para fixar na pele. Então, ele tem uma característica da corrente elétrica mais aguda, com uma sensação de maior agulhamento. Dependendo do músculo, essa sensação vai ser desconfortável. Dependendo do assoalho pélvico, ela também é desconfortável, porque ela pode pegar um folículo piloso e entrar, e aí ela entra com toda a força, porque ela já encontrou a primeira camada, que é a bioimpedância da pele, ela arrumou um lugar onde a bioimpedância está diminuída por aquela lesão. E isso vai acontecer em ferida, em radioterapia, em tecido esfoliado. A gente não precisa nem estar falando de patologia, a gente pode estar falando de estética. Uma pele que passou por um procedimento estético que sofreu uma escoriação, como os peelings, ele vai ficar com uma sensação agulhante. Então, assim, os eletrodos, sempre que possível, utilizar os autoadesivos que foram feitos para eletroestimulação, os de silicone. Esses autoadesivos, eles são exclusivos do paciente por um tempo determinado. Então, isso, ele não pode ser compartilhado, né? Não, né? É nojento. Especialmente, né, na região perineal, né? Exatamente. Esse daqui, olha, ele é meu mesmo, esse é o meu eletrodo que eu uso para dar aula. Então, assim, ele deve ter alguns usos já, porque eu não uso ele para terapia, eu uso ele para dar aula. Então, eu descolo e recolo ele serve. Para terapêutica, provavelmente ele não serviria mais, apesar que ele está bem grudentinho, ó. Uhum. Ó. Isso. O que você aconselharia, né, pessoal? Quantas vezes você tem visto que ele é utilizável? Como que, né, nosso espectador pode entender um pouquinho isso? Porque, teoricamente, é para usar uma vez e descartar? Pois é. Eu não acho que ele foi feito para ser utilizado uma vez e descartar. Eu acho que ele foi feito para ser utilizado algumas vezes e ser descartado depois. Porque é também um desperdício e uma agressão ao meio ambiente usar esse e descartar logo em seguida. Mas também eu não sei, assim, por exemplo, a gente não tem nenhum estudo mostrando quais micro-organismos que vivem nessa placa. Tá? Teoricamente, essa daqui nunca foi usada em períneo, mas ela vai ser usada em períneo, ela é adequada pelo tamanho.
eu vou poder ficar reutilizando? Por isso que a gente utiliza essa, porque você tira e joga fora. Joga fora. Tem gente que guarda. Eu acho que não vale a pena, pelo custo não vale a pena. Isso é bem preocupante, né? Porque somos colonizadas, né? Não importa. Sim, né? Então, assim, que bichinho que vive aqui? Eu não sei. Talvez fosse um ótimo estudo para ser feito de o que tem aqui. Isso aqui é gel. Assim, grosseiramente falando, é uma gelatina. Então, vai ter micro-organismos aqui. E a gente diz que é nojento reutilizar, mesmo na pele íntegra, porque cada vez que você gruda e volta, vem com células daquela pessoa. Você compartilha células com as pessoas que você quer, não com as pessoas que você nem conhece por aí. Com certeza. Né? Assim, a gente tem que pensar. Ô, Érica, e em relação aos intracavitários, né? Acho que nós estamos falando dos de superfície, mas pensando no intracavitário, acho que os cuidados são, inclusive, maiores, né? Então, assim, o intracavitário é um pouquinho do nosso tendão de Aquiles, digamos assim, porque a gente tem os eletrodos que são de Teflon, como esses daqui. Esse aqui é um vaginal de Teflon. E lá no manual dele, diz que ele permite higienização. Eu não posso citar o manual dele de forma atualizada, porque eu não tenho nenhum atual. Mas lá diz que ele até pode ser autoclavado. Mas quando você desmonta esse material, e eu já desmontei, ele tem reentrâncias microscópicas. Uhum. O que a gente pode garantir que ficou lá dentro? No vídeo que eu fiz no Instagram, eu mostro esse eletrodo e mostro as coisinhas que tem nos elos do parafuso dele. Assim, a empresa construiu o melhor possível para a gente utilizar. Só que é um eletrodo que custa na faixa entre 150 e 200 e poucos reais. É caro para o paciente comprar individual. Para uso individual. E é caro para uso individual. E aí o fisioterapeuta esteriliza em autoclave. Em solução é uma possibilidade e em gás também. Todas essas fases vão passar por uma higienização inicial com sabonete enzimático e depois vai ser submetido ao processo de esterilização escolhido ou no local onde a pessoa atua tem um método específico. Em alguns estados, o líquido é proibido, então não pode, tem que ser autoclavado ou feito em gás. E vários estados não têm empresas com preço competitivo. E aí fica mais fácil comprar agora as sondas que são ditas descartáveis. Elas estão escrito no manual dela que ela é descartável, que é para ela não ser reprocessada. Mas, Érica, é possível reutilizar essa sonda mais de uma vez? É possível, no mesmo paciente. Érica, chega com essa sonda um pouquinho mais pertinho para a gente poder... Sem mexer, sabe? Mostra para a pessoa. Sem mexer. Ó, a gente tem o modelo, que é esse aqui o nome dela. Uhum. Ela tem esse formato, porque a gente pode utilizar com os pacientes de incontinência fecal, que estão com um problema no esfíncter anal. Então, ela é um pouquinho maior do que seria uma sonda anal. Tá vendo? Ela é um pouquinho maior. Lá no meu canal do Instagram e no meu canal do Telegram, eu estou postando as fotos dessas sondas porque eu medi e marquei cada diâmetro de cada sonda. Fala o nome aí do seu canal para as pessoas te acharem. O meu canal no Telegram é canal Érica Valentim, no Instagram é Érica Valentim e no YouTube é Érica Valentim também. Vocês me encontram lá. Depois a gente vai deixar escrito na descrição, tá, pessoal? Para vocês encontrarem ela. Porque no vídeo é difícil de ver, tá vendo? Olha, a gente tem que ficar fazendo muito malabarismo para mostrar. E aí, com foto, a pessoa tem acesso. Eu marquei todas as sondas dos vários formatos. Então, essas duas sondas são consideradas sondas anais. Só que eu não vou usar num paciente de pós-prostatectomia radical que tem uma musculatura muito forte essa sonda, porque ele pode se incomodar. Então, eu tenho a opção hoje de usar essa. Ou usar essa da Quark, olha. Ou usar essa, que também tem dimensões diferentes. Eu costumo brincar, quando eu dou aula na pós,
com os alunos que vagina é igual pé. Você tem um sapato para o seu pé. Às vezes você vai numa loja e escolhe 3 modelos de sapato do mesmo número, no meu caso 38. E aí eu visto os 3. Tem sempre aquele que fica melhor. E tem sempre aquele que esmaga o dedinho. Sonda vaginal é desse jeito. Sonda anal é um pouquinho diferente, mas também segue os mesmos princípios. Então a gente tem que observar isso. Essa sonda, ela tem esse modelo, tem o modelo anal e tem um modelo um pouquinho maior. Que diferença faz entre esses 2 modelos num assoalho pélvico, numa vagina? O conforto da eletroestimulação e, no caso da eletromiografia, a captação adequada do sinal elétrico do músculo. Porque se ela não estiver totalmente coladinha, a pessoa vai reclamar: ai, meu aparelho está dando interferência. É seu aparelho ou é seu paciente que está dando interferência? Porque a eletromiografia, o que ela capta é a interferência elétrica do músculo, passando pelas diversas camadas de tecido até chegar à pele. Então, ou o paciente é gordinho demais naquela região, ou os coxins adiposos dele são gordinhos demais. Alguma coisa está dificultando. Essas sondas metálicas, que tem essa placa reta, elas são melhores para eletromiografia do que para eletroestimulação. Talvez Érica, você usa algum meio de acoplamento com elas? Gel, sem cor, nada de gel colorido. Né? E a Laura brinca muito isso com essa história do gel, né, Laura? É gel condutor, não é álcool gel, né? Não é nem álcool gel, de cabelo, né? Nem gel de cabelo, nem gel colorido, porque a gente sabe que tem um gel no mercado colorido, talvez seja para diferenciar do álcool gel, mas também tem álcool gel colorido. Então, eu não gosto eu não gosto do colorido porque aquilo é uma substância química que coloriu ele. Então, ela pode produzir efeitos na eletromiografia de alteração da condutibilidade. Na eletroestimulação, talvez ela nem interfira tanto, mas a eletromiografia somos nós produzindo energia elétrica e não um gerador construído que tem uma capacidade. Érica, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o comprimento do eletrodo dentro do canal vaginal faz diferença? Porque a gente vê que tem eletrodos que são menores, que às vezes trazem até um pouco mais de conforto para o paciente, né? E tem alguns que são maiores. A gente tem essa experiência. Hoje é possível no nosso mercado essa experiência da diferença dos eletrodos. Esses aqui são eletrodos mais indicados para eletroestimulação, então eles vão funcionar pior em eletromiografia, e esse aqui vai funcionar melhor em eletromiografia e pior em eletroestimulação. Mas assim, talvez não seja possível você ter para cada paciente 2 eletrodos. Para eletroestimulação, desses que estão aí na sua mão, qual que você acha que a gente teria um melhor custo-benefício, assim? Esses 2 têm os preços muito semelhantes. Esse daqui tem um preço muito mais acessível para o consultório, assim. Eu adoro a Quark, adoro o eletrodo da Ebramed, só que o custo inviabiliza o paciente ter o dele individual. E eu não esterilizo mais eletrodo. Então, eu prefiro que o paciente tenha o dele próprio e eu dou na primeira sessão. Está embutido no meu custo do consultório. Eu posso lançar a compra desse produto no meu imposto de renda. Esse aqui não. Érica, e eles têm diferença na condução elétrica? Porque a gente vê que os canais são entregues de forma diferente. Será que isso não alteraria? Tem. Aí, assim, vamos fazer uma distinção aqui. Esses 2 eletrodos aqui, apesar de terem as placas metálicas diferentes, eles têm um canal. Esse eletrodo aqui são 2 canais num mesmo eletrodo intravaginal. Então, voltando na história do comprimento, esse daqui, teoricamente, ele vai ficar posicionado ali no canal vaginal, aonde a musculatura está, mais ou menos entre 3,5 e 5 centímetros do introito vaginal. Então, ele vai ficar nesta posição. Por que ele tem essa coisinha? Para indicar que o canal, que os eletrodos estão encostados nos músculos. Porque se ele estiver assim,
a corrente elétrica vai estar passando na uretra e em região anal. E isso é desconfortável para a musculatura. Eu vou piorar essa situação. O ideal seria que nós tivéssemos um eletrodo igual a esse, que tivesse um canal do lado de cá e um canal do lado de cá. Aquele sonho de consumo, né? Aquele sonho de consumo. Aí, agora a Miotec me mata, porque eu peço isso para eles há um tempão. Um canal deste lado e um canal deste lado. Por quê? Porque para a eletromiografia, a placa ela é melhor, porque por mais que a gente fale em eletroestimulação músculo-esquelética é a mesma, o assoalho pélvico tem um grupamento muscular de uma forma muito específica. E como vocês falaram esses dias no curso que eu fiz de vocês, como que eu vou saber qual fibra desse complexo muscular está fraquinha? Ela pode estar ali mortinha. O trabalho vai estar sendo feito de forma igual. Eu não tenho como perceber isso usando só a minha mão. Eu não tenho como perceber isso usando eletromiografia. Não é possível, porque a eletromiografia de assoalho pélvico, ela não isola cada músculo, como a gente colocando no braço, a gente consegue isolar mais. Então, isso é uma coisa que prejudica. Quando a gente usa um eletrodo igual esse, ele espalha a corrente de forma circular. Então, o espalhamento da corrente elétrica, ele é mais uniforme para a sensibilidade do paciente. Eu não sei dizer para vocês, é mais uma instigação científica, o que acontece quando a gente passa uma corrente elétrica com esse eletrodo e com esse eletrodo? Porque às vezes o paciente refere que sente mais de um lado do que do outro. A culpa é do eletrodo? Eu acho que não. Eu acho que a culpa é da percepção muscular do canal vaginal. E ele é assim. Não tem como você encontrar uma pessoa perfeita, com um períneo perfeito, com a musculatura perfeitamente equilibrada. Ô, Eric, você vê vantagem o fato de ter 2 canais ou um canal? Você acha que isso é diferente do ponto de vista terapêutico? Do eletrodo? Ter 2 canais no eletrodo e o outro ter um canal só? Sim, eu acho que isso é uma vantagem, mas também é o que torna esse eletrodo muito mais caro para a Quark. Esse eletrodo é o eletrodo da Quark, né? A gente não está ganhando nada também, falando né? disso. Ele é maior só em empunhadura, o que dificulta fazer trabalhos funcionais com ele, que com esse daqui você consegue fazer trabalho funcional. Eu faço game terapia com esse eletrodo intracavitário, eu faço eletroestimulação funcional durante a game terapia com este eletrodo, com esse aqui não dá. Tá? Mas, em compensação, esse aqui eu posso oferecer uma corrente elétrica para alguns pacientes, porque nem todos os pacientes eu vou precisar de eletroestimulação. Eu posso utilizar mais correntes, mais um canal, dependendo do que eu quero fazer, e modular de forma diferente. Só que esse eletrodo, os canais não são aqui um canal e aqui o outro canal. Aqui é um canal e aqui é o outro canal. Então, será que esse eletrodo me daria a chance de pegar um canal vaginal mais profundo e um mais curto? Eu também não sei, porque os comprimentos, apesar da vagina ter o mesmo comprimento, as pessoas são de tamanhos diferentes e posições diferentes. Mas, obviamente, ele te dá uma chance maior de você fazer isso. Muito maior. Ele torna isso um pouco melhor. E ele não é tão grande. A gente olha e fala... A paciente às vezes fala, você vai enfiar isso dentro de mim? Não, eu vou colocar só isso aqui, ó. Isso aqui é para eu segurar, para não ficar esquisito, eu não ter onde segurar. Porque se a gente pegar a medida dele, olha, ele tem 2,3 centímetros de diâmetro. E o da Ibramed tem 2,4. Tá? É maior. Mas a diferença é pouca, né? É pouca, mas a gente está falando de diâmetro. Sim. A gente está falando do diâmetro. Quando você transforma isso para circunferência, é grande a medida. Na verdade, depende do seu objetivo terapêutico, depende da sua paciente, para você fazer a escolha mais adequada, né, do eletrodo a ser utilizado, né? Não fica muito fácil de olhar, mas posiciona. E um eletrodo como esse, as pessoas falam, Érica, mas ele é grande, ele tem 2,7. E aqui embaixo ele tem 2,1. Mas o que acontece com o canal vaginal? Quando ele entrou e posicionou,
provavelmente, se ele pega uma vagina que tem um pouco mais flácida, a parte de cima, onde não vai ser estimulado o músculo, ele vai ficar preso. E a parte de baixo vai tocar nesse eletrodo. Então, ele fica melhor posicionado e não fica escorregando. Então, a gente ainda tem muita coisa para testar e experimentar. Para estudar, né? Para estudar. É isso que eu ia falar. Para a gente ir finalizando, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? A gente ainda tem muito que crescer, né, na parte de eletrodos, mas não é só do intracavitário, eu acho que de superfície também. É que às vezes a gente fica pensando que o que a gente faz, por exemplo, num braço, numa perna, a gente pode fazer dentro de uma mucosa vaginal, né? Histologicamente falando, são tecidos diferentes, né? Então, que diferença que você vê isso, da gente estar aplicando, por exemplo, um de superfície para o intracavitário em relação ao tecido biológico? Então, tem algumas coisas. O intracavitário, por mais que não tenham trabalhos mostrando isso objetivamente, pelo menos eu não conheço nenhum que fale especificamente, vai mudar a química, vai mudar a bioquímica daquele tecido. Aquela vagina pode ficar mais ácida ou mais básica, porque você está passando um meio elétrico, e a gente sabe que o meio elétrico é capaz de fazer isso. E a de superfície, você tem uma vantagem nesse aspecto, porque ali não tem aquela microbiota interna vaginal ou retal. Infecções, inflamações, candidias, e por isso que a gente costuma não fazer intracavitário nesses momentos. Agora, quanto à superfície e profundidade, especificamente falando de profundidade e de superfície, às vezes você precisa fazer um intracavitário para pegar uma musculatura profunda que você não vai conseguir com o eletrodo de superfície. E o inverso eu acho que é super válido também. A gente passou um tempo discutindo na pélvica. Mas eu uso superfície ou eu uso interno? Depende. Depende. Você quer pegar musculatura mais superficial? Tem que pegar mais superficial, né? Érico, mas eu acho que a gente não pode terminar esse bate-papo sem falar de uma coisa, né? Contraindicação, né? Aquela famosa pergunta, você já deve ter escutado umas 50 vezes, né? E o DIU, posso usar? Não posso usar? Então, antes do DIU, a gente não usa eletroestimulação intracavitária em grávida, nem próximo à região uterina, nem parasacral, porque você pode interferir e pode não interferir, mas a gente não tem estudos de segurança. Meio líquido é bom condutor, né? Não podemos esquecer, né? E o ósseo também, por mais que as pessoas falem, osso é formado de cálcio. Então, aquela coisa que a gente escutava na faculdade de que a eletricidade não passa pelo osso, eu não acho que não, eu acho que ela passa, porque o osso é componente, ele é cálcio, né? E cálcio é um bom condutor. A gente não vai usar em infecção, em cima de tecido infectado. E o DIU? O DIU é uma pedra no sapato de todo mundo. É a grande pergunta aí, né? Pois é. A corrente elétrica, ali dentro do assoalho pélvico da nossa paciente, deixa eu pegar a minha pelve aqui, ó. Só para ilustrar, não é para assustar não, tá, gente? A corrente elétrica ela vai estar passando nesta direção. É pouco provável que ela esteja se aprofundando e passando pelas paredes uterinas e chegando até o cobre. Mas a gente também não tem estudos de segurança que deem suporte para a gente fazer isso, assim. Mas na prática a gente, né, não vê, né, essa interação, não vê dor pélvica crônica, por exemplo, nas pessoas que usam DIU, né? Sim. E tem até alguns DIUs que saíram do mercado por provocarem mais esse efeito, inclusive, que não chegou nem a entrar no Brasil, foi tirado do mercado antes. Então, é uma contraindicação ainda que eu brinco com as colegas que isso é uma coisa para a gente discutir e continuar discutindo, não é para brigar, é para discutir. Bom, e efeito colateral, o que você vê de efeito colateral depois da eletroestimulação? Com o DIU? Não, sem o DIU mesmo, não é eletroestimulação normal.
uma sensação de edema regional, uma sensação de formigamento, uma sensação de vagina ou de ânus, a pessoa diz, eu estou sentindo a minha vagina hoje. E eu acho que é isso que a gente quer. Aquilo que você falou, a corrente elétrica é para sentir, não é para ligar lá e o paciente fica lá. É para sentir. Se você está fazendo com o intuito de contração muscular, a contração muscular tem que acontecer o mais próximo do fisiológico. Ela não é voluntária, mas ela precisa ser o mais próximo possível. Então, assim, o paciente às vezes refere, Érica, eu estou sentindo minha vagina, eu achei que eu fiquei mais lubrificada. Tem sempre esses comentários. Tem sempre então, tá bom, tipo tá, olha, dava pra gente conversar bastante, né? Mas eu acho que foi muito bom, eu acho que deu pra gente ter uma ideia geral dos eletrodos que tem e para pensar sobre isso, né? Eu acho que isso é o mais importante desse nosso bate-papo, que a pessoa, o fisioterapeuta que está aqui nos assistindo, pense, nossa, eu acho que eu preciso pensar sobre o eletrodo. Não é aquele primeiro que tá ali que eu vou pegar, né? Só porque tem ali. Isso faz diferença e, obviamente, repercute no sucesso terapêutico, né? Sim. Bom, acho que deu para vocês perceberem, né, que a Érica tem uma grande experiência, né, nesse assunto e realmente é um assunto picante, como a Laura disse no começo, né? Sim. Um assunto que rende muita discussão. E isso é bom pra gente. Exatamente. Então, a gente Érica, queria te agradecer, viu, Érica, muito pela sua disponibilidade. Muito obrigada. De estar aqui Foi conosco. Foi uma honra estar aqui com vocês. Não, a honra é nossa de receber profissionais tão capacitados, né, que vêm trazendo informações para as pessoas, né, de uma forma correta e sólida. Muito obrigada mesmo, Érica. Obrigada. Bem, gente, então assim nós encerramos mais um bate-papo aqui no canal do YouTube da Eletroonco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.